uma vez você falou que espíritos lhe disseram que tinha algum tipo de consciência até nos átomos. Poderia relatar essa experiência? Foi quando eu tinha uma... Não foi isso. Uma vez, eu não sei exatamente como foi que o Espírito falou, eu perguntei o que era Deus, ele fala que a ligação começava pelos átomos. Eu nunca entendi aquilo naquela época. Hoje eu começo a mais ou menos ter uma noção. Quando você começa a estudar moléculas, átomos, microbiologia, você começa a ver que existe os elétrons, os prótons, os nêutrons, existem os elétrons se organizando em sistema eletrônico, existe a camada de valência, que é a última camada, que é como se tivesse aura no elétron. Ele tem, o átomo tem aura, velho. Ele tem camadas nele. São 7 camadas, aparentemente, 7 dimensões astrais. E a última camada, que é a última camada, é a camada onde um átomo se conecta com outro, que é quando ele faz ligação covalente, que é quando vai virar molécula. Ou ligação de hidrogênio, que é quando as moléculas se conectam com outras moléculas. Aí, nisso, cada um se conecta de acordo com a sua situação, por exemplo, quem tem para criar um nível de equalização, o oxigênio de uma forma, o hidrogênio de outra, então, velho, é quando você começa a ver, talvez ele tenha falado aqui, para você entender, até faz sentido. Como é que eu vou entender o macro? Talvez seja tudo uma cópia. O macro seja o mesmo princípio do micro. Então, quando você fala, para você entender Deus, talvez, você tenha que tentar começar a entender como é que funcionam as ligações pequenininhas, então, delas ligadas a gente. Aí eu comecei até a pensar uma loucura, mas eu viajo tanto nos meus pensamentos. É o seguinte, será que talvez, por exemplo, eu para as células eu sou um Deus. Para minhas células eu sou um Deus. Eu vou pensar nisso, cara. Eu sou um Deus para minhas células. Será que a célula, então, será que acredita em ser humano? Eu acho que nós somos parte de um somos todo. Autônomos. Será que Deus não está em evolução também? Tá entendendo? Então, será que são vários? É incrível. E faria sentido até bondosamente. Por que ele tem que estar parado? Por que ele tem que ser um Deus? Não, eu sei tudo. Não faz o menor sentido. Quer dizer, o conceito de criação é somente um momento nosso agora, tal, e é preciso entender que nós precisamos desse ser. Se eu morro, as células vão junto comigo, entre aspas, né? Elas vão encarnar de novo. Que as células encarnam através da mitose, da meiose, ou sai daqui, é transmitida à frente. Não sei dizer o que é isso, velho. E a célula, eles falam, no corpo humano mesmo, faz de tudo para te manter vivo. Exato. Ela tá fazendo tudo isso por e você. Depende, eu estou em evolução porque minhas células conseguem evoluir também. E ela vai se as minhas células ficam doentes, eu também fico. Se eu bebo água aqui, as minhas células estão hidrolizadas. Exatamente. Se eu como melhor, elas estão comendo melhor. Aí, assim, de certa forma, a gente às vezes se culpa por estar doente, né? Mas não sabe o princípio qual o tamanho desse processo de conexão, quão profundo isso é, né? É difícil dizer, assim. O fato é o seguinte, mais legal, independente de qualquer coisa, que a gente sai do corpo e vê que a vida continua, mas a gente continua sem saber nada. É só uma coisinha que você sabe. Eu penso parecido mesmo, porque a gente sabe aquilo que dá para saber e a gente precisa se contentar com isso, né? Olha, até aqui a gente sabe, a gente saiu daqui, vai passar por isso, isso e isso, só que a gente quer enxergar lá o degrau lá de cima e não tem como a gente talvez chegar. seja mais fácil, como o caso do Galo, você vê um exemplo pequenininho, nosso aqui, tentar entender. Nós também nos ligamos da mesma forma, por exemplo, inclusive interessante, os elétrons, eles têm repulsa, que é a hora que eles têm as formações angulares, que eles mudam para lá, tal, nós temos repulsa magnética, o tempo inteiro está se trocando pela parte da negatividade. Então, quanto maior negativo o ser for, maior são as conexões que ele pode fazer, quanto entre aspas, mais repulsa ele tem. O carbono, por exemplo, que tem um determinado nível de equilíbrio, é quando ele consegue fazer as maiores ligações. Então, você vê, talvez o exemplo do macro esteja no micro. A gente começa a ver como é que funciona o processo. Você vai ver que aparentemente até as dimensões são parecidas. Nós temos 7 dimensões, tem conexões por questões de positividade e negatividade. Então, tudo meio cabalístico também, né? Tudo incrível, é incrível. E uma vez um amigo meu falou um negócio pra mim que é de se refletir. Ele falou assim, cara, quem que tá jogando The Sims com a gente, né? Pois é. Aí vem um monte de teoria da conspiração, né? Tem gente que assim, quem sabe, velho. Parece que é tudo meio que entre erro e tentativa, né? A vida parece que tem, depois da lei de Darwin, né? Que é tudo erro e tentativa, né? Que você vai, talvez de até certa forma seja, a gente vai se adaptando àquilo, né? Mas nada é por acaso, velho. Não, porque a gente vai vendo essas teorias aí, de repente você fala, nossa, será que... Você que tem um ET me controlando aqui? Acordei tem gente hoje, que fala que...
fazendo aquilo não a meu bel prazer. Não, o Matrix, quando chegou também, criou um negócio na cabeça da gente, não foi? Saber até onde, de fato, está ali a dominação sobre o processo. Aí a gente que fala que a encarnação é um processo é um aprisionamento. De certa forma, é uma escola que ele aprisiona, por exemplo, é como se você entrasse na faculdade, só pode sair formado. E às vezes a pessoa fala o seguinte, Não tem como... eu entendo esse conceito que algumas pessoas falam assim, ó, você pode definir agora, e eu posso definir agora, o Leandro, a Michele, você pode definir que você não vai reencarnar mais. Não pode. E tem gente que fala assim, e você vai entrar num nível de não se culpar mais. Mas como isso pode acontecer? Não tem como. É como, eu acho que, por exemplo, a luz vem passando livre. O que acontece quando ela passa perto de um planeta? Mesmo que minimamente, isso já foi provado numa estrela. Ela modifica, ela se curva pela gravidade. Talvez a gente, no mesmo princípio, não consiga fugir também dos lugares. Você vai passando, um determinado planeta te puxa magneticamente. Então, de certa forma, há um aprisionamento, e passa a ser um aprisionamento pior quando você tem que repetir várias vezes a mesma coisa. Então, dá a sensação que alguma coisa está brincando com você, né? Que você, por que eu estou sofrendo? Mas a pergunta é, a gente aprenderia se não fosse o sofrimento? Exato. Só pensa. É o desafio que você tem, né? Pega um ser humano perdido, sei lá, um político corrupto que desvia recursos do SUS. Me explica, essa pessoa vai aprender alguma coisa com o conselho? Sério? Você acha que vai desencarnar? Você, olha, não faça mais isso. Ou você tem que pegar essa pessoa e botar para ela entrar na fila do SUS? Exato. Não basta só chegar e falar, Ela você promete que não vai fazer não mais adianta, isso? Vou te botar velho. como político Não de é pra, novo. ela na questão, independente da questão, ninguém quer que ela sofra só por sofrer. Como que faz para ela aprender? É isso que eu quero fazer. Como é que ela aprender a não fazer mais aquilo? Ela Experimentando outro lado da passando moeda. pelo que ela tá fazendo as pessoas passarem. E ela precisa sofrer, e às vezes sofrer, não quer dizer que todas as pessoas estão fazendo por isso, estão sofrendo, né? A gente também passa por coisas só pela percussão de nascer aqui. E você nascendo, você tem uma determinada regra e a consequência também é passar por aquilo. Mas é necessário que ela passe por aquilo. São as coisas assim, são os experimentos. Talvez essa máxima aí que algumas pessoas falam, eu até compreendo que tem esse raciocínio, mas talvez as pessoas possam se libertar da encarnação aqui, mas não em outro lugar. Não, você vai ser libertado do planeta Terra. O planeta Terra é uma escola. A escola tem um limite de conhecimento para lhe oferecer. Passou pelo conhecimento, você pode ficar um pouco mais para dar uma força, que eu aprendi até com a Carita isso. Tem os bodhisattvas, que são seres que resolvem ficar aqui para dar uma força. Os mestres, que já não precisam mais encarnar, mas ficam, que são mestres do planeta Terra. Mas aí ele sai daqui para continuar sua aprendizagem em outro lugar. Para a gente, são seres, são mestres, né? Quer dizer, o cara que passa por aqui não fica mais nervoso, o cara que por aqui toma tapa e dá de amar, é um mestre, né? Claro. Põe o cara no trânsito ali de São Paulo, cara que hora para chegar no lugar. Vê que coisa incrível. Pega os exemplos de profissões mais difíceis que tem aqui na Terra. Sei lá, o cara é um doutor em não sei o que, fez pós não sei aonde, em Harvard e tal. Verifique que ele vai ter muito conhecimento, mas não necessariamente emoção equilibrada. Você pega um grande, inclusive é muito difícil você pensar essa parte jurídica, em como as pessoas se tratam ali dentro, mas que são tão raivosos com palavras bonitas. Vossa Senhoria, Vossa Santidade, isso aqui, Vossa Excelência, cara, né? Na verdade está querendo me mandar para algum lugar. São seres com autoconhecimento e pequeno controle emocional. Quer dizer, conhecimento não é nada, velho. Porque o maior aprendizado que você tem aqui é conseguir equilibrar. Até porque você está encarnado hoje aqui como um cara simples, mas você pode ter sido Exato, um mestre. Um doutor, não sei de que, na outra vida, nessa precisou nascer mais simples, para poder até ter um pouquinho de humildade quanto ao conhecimento, ao que fez em relação ao que, como estava. Então, o que mais conta é emoção harmonizada, inteligência emocional aqui. E esse ponto que você falou me faz refletir, assim, esses caras, eles colecionam diplomas, tal, claro, inteligência A, cultura A, conhecimento A. Só que aí, vamos dizer, a vontade própria muitas vezes não há. Dentro de certos ramos aí, o cara precisa ter títulos, né? Porque às vezes ele precisa entrar dentro a arrogância começa a subir, né? Também, né? Dentro de um status ali, né? Umas coisas que eu não consigo entender, velho. Uns tratamentos, tá bom, beleza, Vossa Excelência e tal, todo mundo tem que sentar só quando a pessoa chega,
tem um respeito, faz sentido até certo ponto, mas a personalidade humana, quanto mais, se ela não trabalhar muito bem com conhecimento, ela vai se perdendo, velho. Dificilmente não fica arrogante ou se sentindo superior aos outros, né? Tem gente que se sente superior aos outros até pelo corpo que tem. Eu já conheci gente que se sentia bem mais bonita que a outra pessoa só por causa do nariz. Sim, investe, às vezes, até em modificação, né? Exato. Ou, sei lá, por coisas que usa, ou se sente superior. Você vê que interessante que não é. E quanto trabalho deve dar isso no desencarne, velho? Chega do lado de lá, eu imagino que por isso que a Bíblia até falava, Passar né? os creme no corpo, né? Imagine uma pessoa muito rica desencarnando, que dificuldade danada. Você vai lá, Porque espera um pouquinho aqui, ou no hospital, não, que eu estava acostumado com tudo de bom e de melhor lá, a coisa existe também, mas é organizadinho, é igual para todo mundo. cadê minha água Perrier, por favor? Aqui não tem isso aqui. Eu acho que é uma grande. Existem dimensões de pessoas totalmente perdidas. No livro Iniciante na Viagem Astral, não, A Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu. Ele conta a história de uma dimensão de pessoas que vivem só riqueza. Vivem como se fosse numa mansão, com menos de onde melhor, com carros importados na frente, aquela coisa meio de. Muita gente passa a vida inteira querendo aquela vida, ou está nela, aí vira um plano de ilusório, materializado assim. Então, existem bairros de gente rica, no umbral. Cara, isso daí é interessante, porque esse daí eu nunca tinha ouvido falar. Como assim? A pessoa, isso é interessante, vamos lá. A pessoa, ela desencarna nesse estado. Tem gente que gosta do glamour, velho. E ela gosta da riqueza. Tem gente que usa roupa de marca. Você olha pra pessoa assim, tipo, não é nenhum problema você usar uma roupa de marca, mas fazer disso somente o caminho e categorizar outras pessoas, se elas têm valor ou não por causa disso, é patológico, velho. E eu até às vezes comento, cara, tem gente que se veste assim, com tanta exuberância que você fala, não tá legal isso. Pois é, não, exato. Né? Tem o ridículo, né? Visualmente passa do limite. Um pouco mais de simplicidade. O Neymar faz um pouco disso, né? Às vezes os jogadores de futebol começam um negócio meio colorido, você fala, meu Deus. Parece um pavão. Olha eu aqui, né? Tipo, cara, botar uma melancia na cabeça, né? É um desespero, é patológico, porque a pessoa já está em evidência, mas precisa constantemente fazer alguma coisa para continuar chamando a atenção. Talvez tenha uma técnica ali de marketing no meio do processo que a gente não consegue chegar. Deve ter uma lavagem cerebral, né? Mas assim, existem pessoas que, sendo ou não ricas, tá? Elas vivem isso. Aí existem dimensões de restaurantes, de casas ricas. Então o cara tá ali, é um vazio desgraçado, porque você vive ali naquele processo, é uma ilusão, né? E você fica naquilo o tempo todo. Tipo assim, o cara desencarnou, daí lá no umbral tem a área dos sofredores, tem a área do pessoal que tá no lodo ali. Porque tem gente que não tá aparentemente sofrendo. Tem tipo uma vibe ali que o cara tá tipo achando que ele tá num iate. Exato. Você consegue imaginar uma pessoa que tá dançando num show sofrendo? Não. Mas se você parar pra pensar, se ela tá o tempo inteiro só em show, aquilo é saudável? Ela tá uma fuga. Claro, a vida existe você cuidar dos seus filhos, sei lá, você trabalhar, você ter responsabilidade, você tem que ter sua moradia, você tem uma vida mundana, até banal, mas tem que ter. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo tá aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.